perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafim irei morar. Então me alegrarei, aleluia, perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia. Louvado e exaltado o nome do Senhor. O hino 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater. Aleluia. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá.
Aleluia! A nossa vitória é certa no Senhor. Às vezes alguém pergunta, por que é que mesmo sendo crente, fiel, temente a Deus, tem crente que está sendo entubado, tem crente que está pegando Covid, tem crente que morre de câncer, tem crente muitas das vezes que passa por situações de dificuldade, complicações, mesmo ele sendo fiel ao Senhor. Por quê? Porque quando Adão pecou, lá no jardim do Éden, o pecado trouxe todas essas consequências. Mas quando nós se reunimos aqui na casa do Senhor, para glorificar, para exaltar e louvar o nome do Senhor, aleluia! Quando nós nos reunimos aqui, é aqui que adquirimos força, fé, fortaleza, e Deus mesmo na luta e na dificuldade, a nossa vitória é garantida no Senhor, aleluia, é garantida no Senhor. Quantas dificuldades, mas o importante não é a dificuldade, o importante é aquele que está conosco, que vai dar vitória a gente na dificuldade, é o que supre todas as nossas necessidades. Um dia, eu estava passando uma dificuldade muito grande, e o armário estava vazio, o armário. Aí o telefone toca, e uma pessoa liga para mim e diz assim, você já fez sua feira? Eu digo, fiz ainda não. Ele disse, não faça não. Por quê? Porque todo mês eu faço a feira do mês, todo mês eu faço a minha feira. E meu marido recebe o vale alimentação do trabalho dele, e pega o vale alimentação e bebe todinho de cachaça. Mas ele acabou de chegar em casa agora e disse, vamos fazer a feira do mês. E eu já fiz a minha feira ontem. Só para não deixar ele tomar de cachaça, eu disse, vou fazer a feira para alguém. Aí vem na mente você. Aleluia. Deus trabalhando, providenciando. Me diga o que é que você quer. Ó, para quem não tem nada, né, irmão? Eu digo, faz o seguinte, faça a feira como se fosse para você. Aí quando eu saio de casa, quando eu chego, ela tinha deixado a feira na casa da vizinha. A vizinha disse, olha, deixaram aqui uma feira para você. Ah, tá certo. Irmão, quanto mais sacola entrava, mais sacola tinha, mais sacola, mais sacola. Quando eu fui arrumar no armário, não cabia no meu armário. Se eu tivesse dinheiro, eu não tinha feito uma feira daquela, porque nosso Deus é fiel. Aleluia! O nosso Deus te fortalece, nosso Deus cuida de você, cuida da tua mesa, cuida dos teus problemas, cuida da tua saúde, ainda, aleluia, que o inimigo se levante contra você, maior é o que está com você para te dar vitória. Já entregou o teu problema ao Senhor? Já entregou? Ele vai resolver, Ele vai te dar vitória. E quando Ele der vitória a você, glorifique o nome do Senhor. É Ele que vai dar, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai suprir todas as tuas necessidades. Eu queria convidar a igreja, vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Vamos levantar um clamor pelo pastor, para que Deus dê vitória a ele. E também vamos orar por cada um que está aqui, que estiver com seu coração angustiado com algum problema, que estiver inquieto, que não está sabendo como é que vai ser, como é que eu vou resolver. Senhor, vamos clamar ao Senhor? Vamos dizer para Deus, Deus,
age nessa situação. E os irmãos vão ver que o nosso Deus é vivo e reina em nosso meio. Nosso Deus é fiel, Ele dá vitória, Ele age sim. Ele faz, irmão, a Bíblia diz, Ele transforma as coisas que não são nada, não é? Coisas que não são nada, e transforma em coisa grande, para confundir aquelas pessoas. E pega muita gente que acha que é grande e tira a força dele e ele não consegue fazer nada, porque sem Deus nada podemos fazer. Ele é o Senhor na nossa vida. Então não ore por você não. Você vai orar por seu irmão. E deixa que alguém vai estar orando por você. E Deus vai responder a tua oração. E não deixe de incluir o nosso pastor. Ele foi ali pegar um irmão. E no caminho uma moto passou na frente, bateu na moto. E com certeza danificou o carro. Eu não sei o que aconteceu também lá com a pessoa, né? Mas Deus cuida, Deus sabe de tudo, Deus sabe como resolver. E a vitória é certa, amém? Vamos orar? Deus bendito, Deus de amor, nós viemos da nossa casa até aqui, Senhor, porque nós cremos em Ti. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o mesmo Deus. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o Deus Todo-Poderoso que alimentasse o povo no deserto com pão descendo do céu. Aleluia. Oh, louvado, exaltado é o Teu nome para todo sempre. Tu tiraste o Teu povo, Senhor, debaixo da mão de Faraó, quando era escravo há 400 anos, sem o povo levantar uma espada, sem o povo levantar uma arma. Oh Deus amado, Tu és o Deus que move as montanhas, Tu és o Deus que, aleluia, que faz maravilha, aleluia. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, pedindo por cada um dos Teus servos que aqui está, aleluia. Eu não sei o que está angustiando o seu coração. Eu não sei, Senhor, qual é o problema, Senhor, que está angustiando a sua vida. Mas nós sabemos que Tu és poderoso para fazer. Tu és poderoso para agir. Tu és poderoso para dar vitória. Tu és Deus para quebrar todas as barreiras, aleluia, em favor daquele que Tu quer abençoar. Oh Espírito Santo de Deus, o Teu servo, pastor dessa igreja, ó Deus amado, dai vitória ao Teu servo. Deus, responde, Senhor, as nossas orações nessa noite, abençoando cada um que aqui chegou, e aqueles que não puderam vir, que estão, ó Seu Deus, em sua casa, angustiado agora, que a Tua bênção chegue até onde ele estiver, aleluia, e Teu nome, Senhor, seja glorificado, porque toda honra, Senhor, toda glória é para Ti. Então ajuda-nos, Senhor, nos fortalece e nos dá da Tua graça. Assim pedimos, Senhor, e suplicamos no Teu nome santo, agora, Senhor, para todos sempre. Amém. Aleluia. Deus ouviu a nossa oração. Aleluia. O teu problema está agora na mão do Senhor e Ele vai agir a teu favor. Deus vai dar vitória. Aleluia. Porque nós cremos no Deus vivo. Nós cremos no Deus que age e Deus que faz. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Mônica cantando um hino. Porque tem um hino, disse assim, quem está alegre canta. E crente, quando ele canta, enquanto ele está cantando e louvando, Deus vai dar no vitória. Deus dá vitória. Aleluia. Saúde a igreja. Saúde a igreja com a paz do Senhor.
som. Glória a Jesus. Tu és grande, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Deus. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que é dos filhos, sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou um Deus que te guardo, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Oh, aleluia. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Amém. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Amém. Glória a Jesus. Esse hino me fez lembrar, eu estava numa igreja e era um trabalho de Santa Ceia no domingo pela manhã. E o que aconteceu ali, que entrou um jovem, esse jovem vivia no mundo das drogas, assaltava, né? E ele entrou ali querendo aceitar Jesus. E a gente orou por ele, e a mãe dele era daquela igreja, e foi uma alegria muito grande. E ele ficou firme durante uns dias, e já estava marcado a data para ele se batizar, quando aquele jovem foi assassinado. Interessante é que a família chorava pela perca, mas também chorava de alegria, porque sabia que Jesus tinha salvo aquele jovem antes dele partir. Aleluia. Então, irmão, bom é a gente estar com o Senhor. O Senhor tem vitória para nós. Agora, a maior vitória é partir dessa vida com Cristo, é partir dessa vida com o Senhor, porque quem escreve o nome do livro da vida é o Senhor. É Ele que escreve o teu nome no livro da vida. Então a vitória é do Senhor. Vamos
enquanto o pastor chega, eu queria convidar o nome dela? Maluzia. Ou canta, ou conta um testemunho, mas venha dizer algo da parte de Deus. Amém? Diz que soldado no quartel, né? É porque quer trabalhar. Maluzia é uma das irmãs, né, que está à frente aqui do ciclo de oração da igreja, no sábado pela manhã, 9 às 11. É verdade. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu vou tirar minha máscara porque fica melhor. Graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado. Como disse Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Temos passado por alguns processos, mas faz parte da nossa vida. Que o crente tem seus, vamos dizer assim, seus momentos de angústia, de tristeza, de alegria, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos dizer assim, nem porque nós estamos passando, privado muitas vezes de se reunir, mas faz parte, é as aflições que chegam na nossa vida. E assim a gente vai caminhando, né? Caminhando vou para Canaã. A gente vai caminhando, chorando, gemendo, mas vamos caminhando. Eu vou ler aqui os versículos no livro de Eclesiastes 3, que diz: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Então, Deus deixou o tempo determinado. Nós estamos no tempo de não abraçar, não é? Não estamos? Estamos no tempo de não abraçar, deixar de abraçar. Mas tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Porque passa tudo, mas esta palavra não passará. Ela tem que se cumprir como foi determinado. Então, por que vamos ficar tristes? Por que vamos desanimar? Por que vamos deixar tudo? Não. A irmã acabou de cantar o hino que Deus cuida de nós. O irmão falou a história da feira e eu vou contar um pequeno só, porque se eu for contar tudo, não dá, né, irmã Mônica? Eu morava em Paz, viúva, com 4 filhos. O mais velho não tinha 7 anos, o mais velho, quando eu fiquei viúva. A mais nova tinha 8 meses. E agora? Só tinha os braços e mais nada. Porque a pensão que a gente era agricultor, do fundo rural, era 6 meses para chegar. Mas Deus cuidou de mim. Cuidou de mim. Nunca passava alguns apertos, mas fome nunca passamos. Porque o Senhor não deixou. E um dia, a feira de Patos era, acho que ainda é, no domingo,
no sábado. E eu não tinha dinheiro para ir comprar alguma coisa que estava faltando. Aí eu disse, eu fui receber um objeto que tinha comprado e eu falei com o meu Deus, Jesus, eu não vou por ali porque eu não vou fazer feira, eu vou por ali. Mesmo assim. Quando eu cheguei na livraria, tinha uma irmã, aí ela olhou assim para mim, aí disse, irmã Luzia, aí eu já ia me embora, aí eu me virei, aí ela estendeu a mão para mim. Que quando eu saí dali, eu olhei. Ela me deu uma quantia que dava para mim fazer toda a feira que eu fosse fazer. E eu não disse para ninguém, disse para Deus. Porque melhor quando nós calamos e conversamos com o nosso Deus. Não conversar. Mas é minha amiga, é sua amiga. Mas o seu melhor amigo é Jesus. É Jesus Cristo. Então, conte tudo para Ele. E não para os... Muitas vezes, as irmãs que são casadas, têm seus esposos, nem tudo, muitas vezes, se conta ao esposo e nem o esposo conta para a esposa. Não é assim? É coisas nossas que nós temos que resolver. Então é com nós e Deus. Que Ele cuida de nós. Ele manda. Então, o tempo de deixar de abraçar. Esse tempo estamos vivenciando cada dia. Quem é que não tem vontade de dar um abraço na sua irmã, no seu irmão? Às vezes dentro de casa nós não podemos. Dentro de casa. Mas não é tudo família. É tudo família. Mas muitas vezes não se pode. Temos que estar afastado, né, com essa pandemia que está vivendo. Mas a palavra do Senhor diz, e Ele tem falado aqui, que vai passar. Mas no tempo dele, não é no meu nem no nosso. Por nós, para nós, a gente queria que acabasse hoje. Mas quem é o dono de tudo? É o Senhor. É Ele quem manda, é Ele quem diz, é Ele quem faz. E ninguém mais pode botar a sua mão naquilo que Deus determinou. Então está determinado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E vamos continuar esperando o tempo de Deus, que vai chegar em nome de Jesus. Amém. Pronto, irmão. Nosso pastor chegou. Passa o trabalho para ele agora. E ele agora dá... Irmão, eu estava dizendo, pastor, que às vezes a pessoa diz, por que isso acontece com o crente? Deus não livrou Daniel da cova do leão. Ele deu vitória a Daniel na cova do leão. Deus não vai evitar que você passe pelo problema. Agora, no problema, Ele vai te dar a vitória. Amém? Então, Deus que começou a boa obra, pastor, vai aperfeiçoar. Então, vamos agradecer já a vitória. Porque a situação realmente poderia ter sido bem pior. E a situação, quando tem, né, envolve vida, aí complica. Mas graças a Deus, dando os materiais, e Deus vai suprir. Amém? Vamos orar. Deus bendito, Deus de amor, te agradecemos, Deus, porque Tu és fiel. Te agradecemos, Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Ó Deus, eu sei, Senhor, que muitas das vezes não entendemos o porquê disso ou o porquê daquilo. Mas nós sabemos de uma coisa, Senhor, é Tu que guia a nossa vida, é Tu que dirige os nossos passos, é Tu que toma conta de nós, Senhor. Tudo está no Teu controle. Então, Senhor, te agradecemos pela vida do Teu servo, ó Deus amado, e abençoa, Senhor, para que tudo dê certo até o final, para que tudo, Senhor, venha concorrer para um bem maior, para que Teu nome venha a ser glorificado. Assim pedimos, já te agradecemos, no Teu nome, agora e sempre. Amém. Amém? Vamos ficar de pé? E vamos ouvir a leitura? Diácono Jeová, vem fazer a leitura.
a leitura oficial da noite. Eu estava dizendo ao diácono Jeová, pastor, que o nome dele é forte, viu? O meu nome é da Bíblia. Agora o nome dele é, antes de a Bíblia existir, o nome dele já existia. Jeová, né, irmão? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias, Marcos capítulo 4, verso 35, a partir do verso 35. Leamos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertando, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Amém, meus irmãos? Oremos, meus irmãos. Justo e maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez elevamos o nosso pensamento ao trono da graça, Pai, te agradecendo por a Tua palavra que foi agora lida, ó Deus, nesta noite. Senhor meu Deus, sabemos que Tu já estás presente no recinto. Queremos, Jesus querido, que Tu permaneça com a Tua presença, alegrando nossos corações, de forma que saímos daqui, ó Deus, regozijados com a Tua presença. Deus bendito, nesta noite Tu pode salvar, Tu pode curar, batizar, fazer prodígios e maravilhas no nosso meio. É assim que a Tua igreja clama e é assim que nós cremos, é no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vamos louvar um hino. E nesse hino vamos tirar dízimo e oferta. Irmã Mônica, a cantora oficial da noite. Irmã Mônica, enquanto ela canta, eu estava... Irmãos, só um minutinho. Pode ir, irmã Mônica. Um detalhe importante. Jesus estava no templo e viu pessoas indo e colocando a oferta. E quando cada pessoa botava, Jesus observou uma coisa, que tinha uma mulher que ela tinha dado o menor valor. Ela tinha dado o menor valor. E Jesus disse que aquela mulher que tinha dado o menor valor, ela tinha dado o maior, porque ela tinha dado tudo que tinha. A oferta, muitas das vezes, tem pessoas, tem até crentes, pessoas que não são crentes principalmente,
que acha que é uma forma da igreja ganhar dinheiro. Para nós estarmos aqui na igreja agora, existe toda uma estrutura, tanta coisa precisa ser feita para que toda despesa seja necessário ser paga para que nós estejamos aqui nesse local. E a oferta é justamente para isso, para a manutenção da casa do Senhor. Eu aprendi uma coisa, irmão, desde criança, era que toda vez meu pai dava uma mesada e dava uma moedinha também para a gente dar oferta. E conta-se a história do menino, que ele pegou 2 moedas. O pai disse, R$1 é seu e R$1 é para a oferta. E ele estava indo para a igreja feliz. Aí caiu uma moeda e a moeda se perdeu. O que foi que ele disse? Perdi o dinheiro da oferta. Ele podia ter dito, né? Perdi meu R$1. Não, perdi o dinheiro da oferta. Porque normalmente a gente, muitas das vezes, olhamos nossos próprios interesses e esquecemos de fazer a parte que é para Deus. Então, seja na oferta, seja no louvor, seja na oração, seja em congregar, tudo que nós fazemos, fazemos para a glória do Senhor. Amém. Mais uma vez, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quem é que me mantém a calma? Quem alimenta a minha alma? É Ele. Quando vem a solidão, quem alegra meu coração? É Ele. Quando estou pelo caminho, quem me livra dos espinhos? É Ele. Quando a dor me leva à loucura, quem me liberta e me cura? É Ele. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Glória a Jesus. Quando choro pelas madrugadas, quem enxuga minhas lágrimas é Ele. Quando as barreiras se aproximam, quem me faz passar por cima é Ele. Quando o mar está agitado, quem sempre fica ao meu lado acalmar, é Ele. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida.
sua vida Ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Glória a Jesus. Quando a estrada está deserta, quem chega na hora certa é Ele. Quando vem a escuridão, quem segura em minhas mãos é Ele. Quando estou sendo acusado, meu advogado é Ele. Quando leio a Bíblia, ela me diz que é também o meu juiz. É Ele. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que eu tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que eu tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, queridas, hoje eu não vou pregar. Nosso irmão evangelista Eliezer, ele vai estar ministrando a palavra. Mas eu quero trazer uma reflexão. Nós ouvimos quando o nosso irmão Eliezer ele falou sobre o menino que tinha R$2, que havia recebido do pai, um para ele, outro para Deus. O dele estava num cofre muito seguro, mas o de Deus estava em cima da banca. Por que não o dele está em cima da banca e o de Deus bem guardado? Porque há uma inversão de valores. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas, inclusive o dinheiro, vos serão acrescentados. Mas hoje nós queremos primeiro para nós, primeiro é o meu, primeiro é o que eu preciso, primeiro é o que eu quero. E não pensamos no reino de Deus no contexto financeiro. Pastor Paulo, no contexto financeiro, reino de Deus no contexto financeiro. Reino de Deus no céu é uma coisa, é tudo espiritual. Mas reino de Deus aqui na terra, ele é espiritual somado ao material e humano e o financeiro. Material, humano e financeiro. Não é? Essa igreja está construída, ainda não foi inaugurada. Nós queremos fazer aqui em cima uma proteção de aço inox e vidro temperado, porque se quebrar, não vai ferir ninguém. E quando não é temperado, pode matar uma pessoa. E lá na frente nós temos um arco na fachada da igreja, vidro temperado na cor verde, ou fumê, e também colunas de aço inox. É barato? Não. Por que não fez ainda? Nós estamos fazendo. E isso requer o quê? Um requerimento, uma solicitação do senhor prefeito, ou da Câmara dos Vereadores, ou da Assembleia Legislativa, ou do governo federal? Não. Somos nós quem fazemos isso. Essas cadeiras que nós estamos sentados, esse microfone, este púlpito, essa cerâmica, este teto, essas paredes, até a água que foi colocada dentro dessas paredes, a gente não vê a água. Esse gesso, essas lâmpadas, esse som, esse terreno aqui hoje está avaliado em R$1 milhão. R$1 milhão. Esse de trás aqui, ele está sendo vendido por 650 mil.
e é menor do que esse aqui. Então esse aqui está na faixa de 800 a 1 milhão de reais. E esse do lado aqui, pastor? 350, esse aqui, ó. 12 por 30. Tudo isso foi comprado com dízimos e oferta. A água que você bebe ali, que eu bebo friinha, gostosa, mineral, dízimos e oferta, são vocês que dão. Então nós somos uma família, e essa família precisa ser unida. Não é? Precisa ser unida. E ainda temos os nossos missionários, enviamos nossos missionários, nosso pastor presidente, junto com o pastor Eduardo Leandro, envia. Mas eu disse que não ia pregar, não vou pregar, eu estou apenas trazendo aqui uma reflexão sobre o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu pergunto, tudo é nosso? Agora eu faço outra pergunta, tudo é de Deus? Então o que é que não é de Deus? Até isso aqui que eu tenho é de Deus, Ele me emprestou, não é? Ele me emprestou. O nosso irmão Gel, ele tem uma vizinha, irmão Macedon, ele tem uma vizinha que fazem 2 semanas que ela foi dormir e ela tinha problema de epilepsia, falta de oxigênio no cérebro, e aí ela perde a consciência. Porém, ela não estava de lado, ela estava dormindo sozinha, não estava de lado, ela estava para cima. 42 anos. Ontem eu fui ajudar o irmão, eu e Silas, 41, né Silas? 41. Fui ajudar o irmão Macedon a fazer pão integral. Ele está fazendo em casa e eu fui dar uma força a ele, que essa daí foi a minha área, né, no passado, fazer lá uns pãezinhos, dar uma arrumada lá para ele. E quando eu cheguei, o irmão Macedon disse, pastor, olha aí, pastor, o apartamento da mulher, ó. Olha quantas pessoas tem aí. Nós não conhecemos ninguém. Pastor, do jeito que ela chegou, estacionou o carro, está aí o carro vai ser levado para Brasília. Uma pessoa já comprou. Pastor, ó a televisão saindo, ó os ventiladores saindo, computador saindo, as mesas, um reboque que ela tinha, e saindo tudo, geladeira e fogão e ar-condicionado. Nós não temos nada, mas aquilo que nos foi emprestado a gente precisa cuidar e zelar, né? Cuidar direitinho, mas não devemos ter mão fechada para a obra do Senhor. Nosso irmão falou sobre o menino que recebeu R$2, disse, um é seu, outro é da oferta do Senhor, para a obra do Senhor. No meio do caminho ele perdeu um e disse, eita, perdi a oferta. Porque ele não disse, eita, eu perdi o meu dinheiro, do meu sorvete, do meu chocolate, mas graças a Deus o de Deus está aqui. É porque o homem ele é assim, o ser humano é assim. Não são todos, mas a maioria. Isso é um perigo. E quando ele falava, eu lembrava de um menino que havia recebido uma moeda de R$1 também. E ele brincando com a moeda na rua, a moeda bateu na calçada e desceu para um ralo de ferro que estava chumbado pela prefeitura, ali na guia, no meio-fio. Foi o que aconteceu, ele pequeno, a mãozinha pequena, o braço fininho, ele pôs a mão lá, alcançou e disse, alcancei o meu dinheiro. Aí ele agarrou o dinheiro e foi tirar a mão. Só que ele entrou com a mão aberta, mas para sair ele estava com a mão fechada, que era para segurar o dinheiro. Não passava pela grade. Daí a pouco chegou uma mulher, chegou uma moça, chegou um colega dele, chegou o tio dele, chegou a avó dele. Meu filho, e agora? Ele disse, não consigo tirar a minha mão daqui. Mas meu filho, e você não colocou isso? Mas não consigo tirar. Aí chegou um senhor dos cabelos brancos, assim como a nossa irmã Luzia, olhou para o menino, olhou para a mão dele, roxa, vermelha, de tanto esforço que ele estava fazendo, disse, meu filho, o que você tem na mão? Ele disse, eu tenho uma moeda de R$1. Aí ele foi e disse assim, abra a mão e deixa a moeda. Ele disse, não, eu só saio daqui com a moeda. Tem pessoas que são assim, olha, fechado, e além da mão fechada com o que tem, a mão ainda está presa, rodeada por uma grade de ferro. Só Deus, só o Espírito Santo para ajudar essa pessoa. E isso não é uma virtude, isso é um defeito. Mas o Espírito Santo ajuda. Não é, igreja? Ajuda ou não ajuda?
ajuda, muda, aconselha. Aí o cidadão, aquele ancião, disse: já sei o que vou fazer. Pôs a mão no bolso, escute aí, agora vem a moral da história. Ele põe a mão no bolso, abre a carteira, puxa uma nota de R$10 e diz: vamos trocar? Para o seu bem, vamos trocar? Ele disse: trocar o quê? Ele disse: abra mão dessa moeda de R$1 e ganhe 10 vezes mais. Aí o menino, automaticamente, ele nem pensou, automaticamente, aí a moeda, plim, 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 caiu lá no fundo do ralo. Aí ele foi, agora a mão toda roxa, toda machucada, disse: agora eu quero. Aquele homem representava Deus, está dizendo: abra mão para a minha obra e eu vou te dar 10 vezes mais. Abra mão, não é? Isso, glória a Jesus. Queridos, nós escutamos o nosso irmão diácono Jeová, que por algumas vezes eu chamei de Abraão, e de vez em quando dá vontade de chamar. Aí eu digo: não é Abraão não, não é Jeová. E ele leu aqui uma passagem em Marcos capítulo 4, versículo 35, que fala da tempestade, ou melhor, que fala da ordem que os discípulos receberam de Jesus, que foi a seguinte: e naquele dia, versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem disse? O Senhor Jesus: passemos para outra margem. Quer dizer, passemos, em outra versão diz, passemos para outra banda. Era um lago, era um braço de mar, não é? E ali, os irmãos sabem o que aconteceu, sopraram os ventos, as ondas ficaram agitadas e os barquinhos quase que pereceram. Tudo bem. O Senhor Jesus, despertando do sono, porque ele estava cansado, aproveitou para repousar um pouquinho aqueles minutos que eles teriam ali na travessia para o outro lado. E o Senhor desperta os discípulos apavorados, e o Senhor fala com o vento, o Senhor fala com as águas, o Senhor fala com a natureza e diz para eles: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Aquietou-se o vento e houve grande bonança. Verso 40. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Sois tão tímidos, ainda não tendes fé? O Senhor estava dizendo: eu estou convosco há tanto tempo, e até a altura do campeonato vocês ainda não têm fé? Depois, 41, disseram, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não conheciam Jesus. Agora, eu sentado ali, escutei em pé, na leitura que o nosso diácono fez, Deus me revelou algo aqui. É que os discípulos estavam espantados com a ordem, escuta, igreja, com a ordem que Jesus havia dado ao vento e com a ordem que o Senhor havia dado às águas. E eles disseram: que homem é este? E Jesus estava só escutando. Sabe o que foi que Deus me disse aqui, enquanto o nosso irmão lia essa palavra? Estava dizendo: eles estão muito distantes, muito aquém da essência da minha vinda a este lugar. Esses meus discípulos não aprenderam nada até agora, e eles não têm a sensibilidade que o Pai me deu, eles ainda não têm, porque o mais importante para mim nessa viagem não é acalmar o vento e nem acalmar as águas. O meu objetivo é chegar lá do outro lado do lago e libertar um homem que mora em Gadara e está cheio de demônio. É café pequeno falar com o vento e falar com as águas. Os discípulos não estavam dentro não estavam no patamar, não estavam na dimensão do Senhor Jesus e não entendiam os propósitos dele. E Jesus estava dizendo com essa ação dele aqui: ainda não tendes fé? Olha, o que eu estou fazendo aqui agora
mandando as águas se aquietar, mandando o vento se acalmar, não é nada, porque esse vento e este mar estão tentando nos impedir de chegarmos ao outro lado para salvar uma vida, mas eu vou salvar aquela vida, eu vou chegar lá. O objetivo de Jesus é salvar vidas, e o objetivo da igreja tem que ser o mesmo de Jesus, salvar vidas. E tem muita gente aí, por causa de um vento, por causa de uma onda forte, tem desistido e ficado no meio do caminho, e muitas almas têm descido ao inferno sem Deus e sem salvação. Mas essa palavra vem como um alerta para nossas vidas. Não olhe para o vento, não se incomode com a tempestade vai passar, o seu barquinho vai chegar do outro lado, e o evangelho será pregado, e os endemoniados serão libertos. Aleluia, glória a Jesus. Vento forte, Jesus dormindo, ondas fortes, tempestade, balança o barco, os discípulos apavorados. Jesus já sabia que no mundo espiritual havia uma guerra, uma luta muito grande, para que eles não chegassem do outro lado. E por que, irmã Fátima? Por que, irmã Luzia? Por quê? Por que essas dificuldades? Porque do outro lado, o maior milagre estava perto de acontecer na vida de um homem que vivia dentro do cemitério, comendo carne de defunto. Quando Jesus disse para os discípulos, disse assim para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava dizendo: vocês não viram nada, vocês vão ver depois que a gente passar para o outro lado e ver um homem com barbas grandes e sujas, unhas parecendo um gavião, nu, despido, todo rasgado, todo cortado e cheio de demônios. Aí vocês vão ver o que é que o Filho do Homem vai fazer com Satanás. Aleluia! Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, igreja, estejamos sempre firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. A recompensa vem do Senhor. Anuncie a palavra, pregue a palavra, sirva a Deus com alegria, venha para os cultos, dobre os seus joelhos, leia a Bíblia, participe da escola dominical, venha para o círculo de oração, anuncie o evangelho do Senhor, contribua com as suas ofertas e dízimos, para que nós possamos chegar do outro lado e libertar almas carentes de Deus para o reino de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos ouvir o nosso evangelista. Irmão, se Deus abrisse nosso entendimento para que nós enxergássemos realmente o que Ele tem preparado para nós. A Bíblia diz que o que Ele preparou, nem o ouvido viu, nem o olho viu, e nem ao coração desceu. Paulo disse que quando ele foi no terceiro céu, ele viu coisa lá que ele não podia contar. Quando Moisés estava no monte conversando com Deus, e quando Deus foi falar com o povo, que o povo queria falar com Deus, o povo disse: não, Moisés, fala com a gente não suporta falar com Deus. Porque é necessário, irmão, o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Às vezes nós ficamos tristes com alguma coisa tão pequena, quando Deus permitiu aquilo para nos dar algo muito maior. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Verso 1º, 2º e o verso 3º. Eu creio que todos que estão aqui são crentes, aceitaram Jesus como Salvador. E nós vamos falar justamente quando Paulo e Barnabé
foram separados e enviados para a obra missionária. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, olha só, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca Saulo. E servindo ele ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Irmão, todos nós somos crentes, e quando aceitamos Jesus, nós aprendemos que a obra do Senhor, ela é muito mais do que quatro paredes, e o que Deus, quando amou o mundo e enviou o seu Filho, não foi simplesmente para que houvesse agrupamento de pessoas e para que nós ficássemos aqui simplesmente reunidos e daqui a gente vai para a nossa casa e vamos fazer algum alfazer, alguma coisa, e quando é domingo a gente volta de novo, e segunda-feira a gente vai outra coisa, e assim vai passando meses e anos. Não. O que Deus nos chamou, o propósito que Deus nos chamou, foi para que a gente fosse testemunha, que a gente fosse templo e morada do Espírito Santo, e que através de nós, outras pessoas também, alcançassem também a vida eterna, através da salvação, através do que o Espírito Santo nos alcançou. Nós agora iríamos anunciar o Evangelho, e outras pessoas também alcançariam. E todos nós, irmão, sem tirar ninguém aqui, sem excluir ninguém, para cada um de nós, Deus tem uma chamada. Não tem ninguém na casa do Senhor, a qual possa dizer assim: olha, aquela pessoa ali, ele não dá para nada. Aquela pessoa não sabe cantar, aquela pessoa não sabe orar, aquela pessoa não sabe pregar. Todos nós, na casa do Senhor, somos úteis para o reino de Deus. Quando muitas das vezes existem escolhas de Deus para cada um de nós, para determinadas áreas dentro da casa do Senhor, para evangelização, dentro do nosso lar, no local que nós estamos, mas todos nós fomos chamados para que nós dessemos frutos. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não se constitui e simplesmente, que muita gente acha, eu aceitei Jesus e simplesmente eu estando salvo, não vou me importar agora o que está acontecendo lá fora. Nós precisamos anunciar o Evangelho através da nossa vida, através das palavras que nós pregamos, testemunhando, dizendo que Jesus é o Salvador e que Jesus vai voltar. E quando esse dia acontecer, que a nossa missão é pregar o Evangelho. Quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo. Mas ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Uns vão crer, outros não vão crer, mas de muitas formas nós temos trabalho para fazer na seara do Senhor. Quando Paulo foi chamado, existiam outras pessoas também, mas o Espírito Santo disse: olha, separa Barnabé e a Saulo. Interessante que Saulo, que depois tornou-se Paulo, ele era um homem muito preparado
de um grande conhecimento. Mas o conhecimento que Deus queria que ele anunciasse não é o que ele tinha aprendido nos pés de Gamaliel. Não era o conhecimento natural de Paulo. Paulo diz lá em Coríntios: eu também estou dizendo para vocês, estou ensinando para vocês o que Jesus também me ensinou, o que ele falou comigo. Porque, irmão, tudo que nós aprendemos aqui, fica aqui, mas o que nós pregamos, a palavra de Deus, essa produz vida, e essa vida produz simplesmente algo que vai transformar a vida desse homem e vai levar o homem diante de Deus. E você pode dizer: irmão, eu não sei ainda para que Deus me chamou. Eu queria saber qual é a minha vocação. Eu queria saber pregar. Eu queria saber cantar. Eu queria ser igual a fulano, a Beltrano. E começamos a querer se espelhar em alguém. Mas Deus chamou você. E chamou você do jeito que você é. E Ele vai te capacitar, e Ele vai te preparar, e Ele vai te levar a muitos lugares que eu não vou, que o pastor não vai, e que muitos missionários não irão, mas você vai até lá, e você vai ser o instrumento de Deus. Muitas vezes, o pastor, por mais que ele interessasse aqui, ele não pode ir lá na sua casa, falar com o seu irmão, com o seu marido, ou com alguém da sua família, mas você está lá, porque Deus colocou para você dizer para o seu parente: olha, Jesus vai voltar, Jesus é bom, Jesus perdoa pecado, e você tem que se preparar para entrar no céu. Então Deus prepara cada um de nós com uma missão, com um chamado, porque o reino de Deus, irmão, ele é um reino que é tomado à força. Porque de um outro lado existe a potestade do mal, existe o diabo com seus demônios, tentando de qualquer forma destruir vida. E nós do outro lado estamos aqui orando: Senhor, eu não consigo, mas me dá graça. Senhor, eu não sei falar, mas me ajuda. Senhor, eu não sei cantar, Senhor, mas me dá voz para que eu possa cantar. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. E bom, irmão, é estarmos no centro da vontade de Deus. Eu tinha 16 anos, e eu era muito tímido, irmão, que quando eu entrava no ônibus, eu entrava de cabeça baixa. Eu não tinha coragem de olhar para as pessoas. Aos 16 anos, o Senhor diz assim: jovem, vou eu te usar na minha palavra, e vou eu te levar a muitos lugares. Como? Como? 1 mês e 24 dias depois daquela profecia, o Senhor me batiza com o Espírito Santo. Na hora que eu estava na igreja, de joelho, pedindo para Jesus me batizar com o Espírito Santo, tinha um irmão que estava orando do meu lado, irmão Rodrigo. E o irmão orava assim, hoje ele é pastor. E ele orava assim: Senhor, como diz o Salmo 46, e verso 4, a oração dele era assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e a tua palavra, Senhor, entrou no meu coração, e esse rio é o Espírito Santo, e o Espírito Santo alegra a tua cidade, e a cidade somos nós, igreja tua. E eu orando ali, e ouvindo aquela oração, aí Jesus me batiza com o Espírito Santo. Quando é no outro dia, o pastor, congresso da mocidade, muita gente de tudo que é lugar, aí o pastor diz assim: um jovem do conjunto, depois que o irmão Francisco cantar, o jovem vem trazer uma palavra. Aí eu disse: eu vou. Aí um pastor, que hoje é pastor, na época era colega meu, da minha idade, ele disse assim: não vai não, deixa para tu pregar quando tiver bem pouquinha gente.
tu vai fazer vergonha. Quando ele disse aquilo, irmão, crente batizado com o Espírito Santo no dia anterior, oh meu Deus amado, estava falando em língua, irmão, só bastava abrir a boca para glorificar, estava falando em mistério. Aí eu abri a Bíblia, lá em Provérbios, Deus falou comigo tremendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Aleluia. Aí eu me encorajei, disse, eu vou. Quando o pastor disse, quem é que vem? Eu levantei, sou eu. Cheguei no púlpito da igreja, irmão, preguei, sabe o quê? A oração do irmão. O que o irmão orou, eu preguei. Aí o poder de Deus caiu, irmão, foi uma bênção. O pastor chegou no púlpito e dizia assim, meu Deus, que palavra! E eu dizia comigo, meu Deus, que oração. Porque foi a oração do irmão. Porque, irmão, Deus não quer gente capacitado, porque Ele capacita. Quando Ele pegou os 12 discípulos, eram homens rudes, eram homens que estavam simplesmente voltados para a pescaria, não eram homens preparados, né, no conhecimento da Bíblia, de todo aquele conhecimento que era necessário, que era muito comum para os fariseus, para os saduceus, para os sacerdotes. Não, era um homem totalmente sem conhecimento. Sabe por quê? Porque aqueles que conheciam, que sabiam muito, não queriam aprender de Jesus, porque acha que sabia demais. Aí Jesus chama homens simples, homens que eram julgados incapazes por todas aquelas pessoas. E Jesus foi trabalhando cada um, a cada momento, foi trabalhando. E ali, teve uma hora até que o diabo usou a boca de Pedro. Mas Jesus ali sabia trabalhar, e foi trabalhando com cada um. Pedro muitas vezes se precipitava em alguma coisa, falava outra. Pedro chegou a negar Jesus, e Jesus trabalhando Pedro. Aleluia. Quando Pedro nega Jesus, sabe o que Pedro fez? Se afastou. Ele sabia o que tinha feito. Aí Jesus ressuscita e avisa os discípulos, mas avisa também a Pedro. Sabe por quê? Jesus não vai desistir de você. Ele quer te usar. Ele quer que você seja um instrumento em suas mãos. Aleluia. Porque os capacitados não estão aqui. Aqueles que poderiam ser aqui muito melhor do que eu, muito melhor do que o pastor, ou melhor do que qualquer um que está, eles muitas das vezes não estão. Sabe por quê? Porque eles querem holofote, eles querem muitas vezes aparecer, e aqui é o lugar para que o Senhor seja glorificado, seja exaltado, e não para o homem e o conhecimento aparecer. Quantas pessoas, irmãos? Paulo, sabe o que Paulo disse? Mas Paulo era preparadíssimo. Sabe o que Paulo disse? Que aquele conhecimento dele era como esterco, não valia nada. Sabe por quê, irmão? Porque essa matéria aqui de Bíblia não se adquire nas faculdades, não se adquire nas escolas, não se adquire em lugar nenhum. Se adquire, irmão, orando, jejuando e buscando ao Senhor, porque é o Espírito Santo que revela a você. Então é Ele que te prepara, é Ele que te capacita. Aqui a gente vê quando diz assim, quando ele diz, e servindo ele ao Senhor e jejuando. Aí sim, quando ele estava jejuando, aí o Espírito Santo que sabe, porque às vezes você está orando lá no seu quarto, trancadinho, não tem ninguém vendo, ninguém da tua casa, ninguém está sabendo, aí você acha que está bem escondidinho lá, mas tem um lado de cima que está vendo você orar. Ele está dizendo, meu servo, eu tenho algo na tua vida, eu vou te usar, eu vou fazer. Aí muitas vezes, irmão, as pessoas, normalmente, como aconteceu com Samuel, o homem tem um olhar totalmente diferente do olhar de Deus. Quando Deus chama Moisés, aí Moisés diz o quê? Senhor, eu sou pesado de língua.
Mas eu disse: eu quero você. É você que eu vou usar. E foi Moisés uma bênção na mão de Deus. Quando Samuel chega para ungir Davi, o que aconteceu? Ele viu Eliabe e disse: é esse. Aí Deus: é não. Porque Deus não escolhe como o homem escolhe. Você se julga incapaz, você se acha que não tem tanta capacidade, então é você mesmo que Deus procura. Aleluia, é você, porque Ele vai te usar assim, e você vai ser uma bênção na mão do Senhor. Eu lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos um trabalho de evangelização dentro do trem, e o trem muito lotado, e nós segurávamos aquela chupeta do trem, e nós segurávamos ali e começávamos a evangelizar dentro daquele trem. E quando nós pregávamos o evangelho ali, aquela agonia, aquele empurra, uma pessoa muitas vezes xingava: cala a boca, irmão. Mas eu estava ali, irmão, com alegria tão grande. Não tinha salário que pagasse aquele momento de estar ali. Sabe por quê? Porque ali eu estava fazendo aquilo que Deus mandou. Nós precisamos saber de uma coisa: que aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer, é porque Ele sabe que você pode fazer aquilo que Deus entregou. A Bíblia diz assim: se te mostrares fraco, tem versão que diz: se te mostrares frouxo, na hora da adversidade, a tua força será pequena. É Deus que vai te capacitar. É Deus que vai colocar a palavra certa na tua boca. É Deus que vai ungir os teus lábios. É Deus que vai fazer maravilha através de você. Aleluia! E se Deus te chama, e Deus tem te chamado, pergunta a Deus: Deus, eis-me aqui. Tu quer que eu faça o que, Senhor, na tua obra, na tua casa? E Deus vai te usar. Jesus ressuscitou. Aí Jesus chega para Pedro, diz: Pedro, vem cá. Aí Pedro olha para trás, porque isso é mania do ser humano. O ser humano, de vez de se preocupar com ele está sempre preocupado com os outros. Aí Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, e ele? Jesus: se eu quero que tu me segues, segues tu? Se eu quero que ele fique até que eu venha, segue-me tu. Porque, irmão, a responsabilidade para o que Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te usar, e tu vai ser uma bênção naquilo para que Ele te chamou. Tem pessoas, irmão, que falam tanto idioma, que sabem falar tão bem, e muitas das vezes, quando é para falar das coisas de Deus, não sai uma letra. Aí pessoas, irmão, que não sabem nem ler. Ele aprendeu ouvindo, mas quando ele abre a boca, é um conhecimento tão grande. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dentro do coração dele, usando e falando, porque essa palavra aqui é para os espirituais. Não é conhecimento, não é carnalidade, não é doutorado, não é diploma. Quantas pessoas, irmão, precisa aprender de você? Aprender de você sim, porque Deus tem muito para te usar, para usar você. Tem um irmão na igreja, ele trabalha na mesa de som, lá da igreja do Templo Central. Ele disse que chegou para o pastor Lins, e disse: pastor, eu sou crente há tanto tempo, e eu não sei para que Deus me chamou. E o pastor Lins disse: Deus te chamou para algo, você vai orar e vai pedir a Deus. E ele foi orar. E aquele irmão começou a orar pedindo a Deus: Deus, tu me chamaste para quê na tua casa? E ele chegou numa congregação na cidade de Bahia, e quando ele chegou lá, o pastor daquela congregação chamou ele e disse: irmão, o irmão que cuida do som, ele faltou hoje, o irmão pode ficar ali? E disse: oi pastor, eu não sei nem mexer em nada disso. Não, olha só, é só isso aqui,
o irmão vai aumentar e vai diminuir. Amém, amém, eu fico lá. E o melhor som daqueles cultos foi o dia que aquele irmão estava naquela mesa de som. Aí aquele irmão entendeu que Deus tinha chamado ele para tomar conta da mesa de som. Sabe o que acontece? Ele hoje é lá na igreja o tempo todo, com alegria, com prazer, trabalhando ali, fazendo a obra do Senhor. Porque Deus chama, irmão, um para cada coisa, uma pessoa para cada coisa. Tem uma revelação que é muito conhecida, muito falada, muito antiga, mas eu vou repetir. Teve uma irmã, teve um pastor que teve uma visão. E aquela visão era várias coroas, era os galardão que ia para entregar aquelas pessoas que tinham feito alguma coisa na obra do Senhor. E o pastor olhou e disse: com certeza aquela coroa maior é a minha. É aquela coroa, com certeza é a minha, porque eu sou o pastor da igreja. Sabe o que aconteceu? E o anjo foi entregando as coroas. E quando aquela coroa grande vinha, ele pensava que era para ele. Aí foi justamente para uma irmãzinha, que ela chegava todos os cultos, bem cedinho, sentava lá, e depois ia embora, e depois voltava no outro culto, e aparentemente ela não fazia nada. Mas aquela irmã, ela chegava logo cedo e ficava: Senhor, manda o teu povo. Senhor, salva a alma nessa noite. Senhor, dá a palavra ao teu servo. Senhor, abençoa nessa noite, batiza com o Espírito Santo. Senhor, abençoa. Ela ficava intercedendo por todas as pessoas que ali estavam. Aleluia! E aquele pastor entendeu, naquela visão, que o galardão daquela irmã era grande, porque aparentemente ela não fazia nada, mas o que ela estava fazendo era muito importante na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nem tem grande, nem tem pequeno. Na casa do Senhor, irmão, todos nós somos um corpo que estamos fazendo tudo para engrandecimento do reino do Senhor. Eu com 16 anos, eu vou orar e eu peço: Senhor, eu queria ser professor da escola dominical. E eu orei, e o Senhor revelou para mim, eu ensinando uma classe lá no Rio de Janeiro, só que eu não sabia onde era a igreja, mas ele mostrou a igreja, mostrou tudo. 2 anos depois, eu vou para o Rio de Janeiro, quando eu chego na igreja, eu vejo a classe. Eu digo: eita, a classe que o Senhor mostrou. Passou-se um ano, foi me dado posse naquela classe. Porque tem gente que acha que trabalhar para Jesus é somente ser pastor, é pregar, é cantar. A seara é muito grande e tem muita coisa para ser feito, e são com esse povo aqui que Deus conta, é conosco que Deus conta. Sabe por quê? Porque naquele dia é esse povo que Ele conta que também vai receber o galardão da paz do Senhor. Você lembra daquela menina que estava lá na casa do general? Aquela menina era escrava. Aquela menina podia dizer assim em seu coração: se esse general fosse lá no Israel, ele ficaria curado. Mas como eu sou prisioneiro aqui, eu sou escrava, eu não vou dizer nada não, que eu quero que ele morra de lepra. Mas ao contrário, naquele coração daquela menina habitava o Senhor. Naquele coração o Senhor trabalhava. E aquela mulher chega para aquele general e diz assim: se o Senhor conhecesse o profeta que tem lá em Israel, o Senhor ficaria curado. Aleluia! Aquela menina, em poucas palavras, ela fez uma das maiores pregações que está na Bíblia, e até hoje o seu testemunho é contado. Vamos trabalhar, vamos fazer essa obra, irmão, porque essa obra é do Senhor, é o Senhor que te chama, é o Senhor que me chama, e é Ele também que vai dar o galardão. Pregar a palavra do Senhor, irmãos, é muita responsabilidade, mas é gostoso, é tremendo, é bom.
E Deus quer usar, irmãos, é a gente. Eu digo para os irmãos, muitas pessoas ficam questionando, por que o pastor José Carlos de Lima? Por que não é fulano? Por que não é irmã Ciclano que era para estar ali? Por que a irmã fulano tem uma voz tão boa? E por que aquela irmã que canta? Porque, irmãos, a obra do Senhor, ela é espiritual e é para espiritual. E nós temos que estar, irmãos, servindo ao Senhor com alegria, na casa do Senhor, querendo trabalhar. Eu vou, para encerrar, eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu na igreja fazia o que podia, eu estava no meio fazendo. Mas eu dizia para o pastor, pastor, não quero ser consagrado a nada na igreja. Não quero ser obreiro. Conte comigo para o que for preciso, mas eu não quero ser consagrado. Amém. E um dia o pastor, na igreja, diz assim, irmão Eliezer, fique em pé. Aí eu fiquei em pé, pensando que era outra coisa. Disse, o irmão Eliezer está sendo separado para auxiliar de trabalho. Irmão, eu fiquei irritado. Eu disse ao pastor que ele não me botasse para nada, que eu estou pronto para trabalhar, eu posso fazer qualquer coisa, só não quero nenhuma consagração. Aí eu cheguei em casa, fui dormir na rede, porque eu estava com o nariz muito obstruído. Quando eu estava deitado na rede, apareceu aquele homem todo de branco na minha frente. E aquele homem de branco perguntou para mim, tu sabe o que quer dizer auxiliar de trabalho? O que significa? E eu tentava olhar para o rosto dele e não conseguia enxergar. E eu dizia, sei não, auxiliar de trabalho é como a massa de amassar a parede. E eu dizia, Senhor, massa de amassar a parede? Sim. A massa de amassar a parede tira todos os defeitos da parede. Depois vem a tinta. O que é que as pessoas dizem? Que parede bem pintada. Nunca vi ninguém dizer, rapaz, que igreja bem amassada. Não é verdade? A pessoa diz, que igreja bem pintada, que parede bem pintada, mas só está bem pintada por causa da massa. Não é? Ele disse, muitos não vê o trabalho da massa, mas eu vejo. Irmão, quando eu entendi que Deus ia ver o meu trabalho na casa do Senhor, mesmo que as pessoas não vissem, irmão, era uma alegria tão grande trabalhando na casa do Senhor. Eu inventava trabalho. Eu chegava na casa do irmão que guardava a chave da igreja e dizia, irmão, o senhor está com a chave da igreja? Estou. Me empresta aí, irmão, por favor, que eu vou lá na igreja. Aí eu pegava a chave da igreja, ia no banheiro e ficava olhando se tinha vazamento. Eita, aquela luz está queimada, tem que trocar. Eu chegava, ajeitava, deixava tudo organizado, entregava a chave e ia embora. Um dia eu pintei uma porta que tinha assim na lateral do templo, e o pastor de noite olhou para mim e disse, irmão Eliezer, aquela porta foi pintada, não foi? E eu disse, qual? Tinha sido eu que tinha pintado. Qual, pastor? Aquela ali. Pastor, foi, viu? Eu acho que foi. Está bem pintadinho, não está, pastor? Está. Alguém pintou. E eu não falei, sabe por quê? Porque o que vê a massa estava vendo. Porque tudo aquilo era para a honra e a glória do nome do Senhor. Aí sabe o que aconteceu, passado o tempo? Eu fui levado para diácono. E eu era tesoureiro da igreja. E teve um problema lá com o pastor da igreja. E Eliezer, que não é fácil, ficou muito amuado, muito aborrecido. E esqueceu que estava trabalhando para o Senhor. Aí ele peguei a credencial de diácono e a chave da igreja, botei no bolso e disse assim,
vou hoje à noite, no Templo Central, entregar a chave e a credencial. E botei assim no bolso. Não quero mais saber dessas coisas.